Deixa eu te falar uma coisa. Crescer, várias empresas crescem, mas crescer com qualidade são poucas. E a Eucatex acabou de divulgar um resultado que chama atenção exatamente por isso. Não foi só crescimento, foi como ela cresceu. E nesse vídeo eu quero te mostrar 3 coisas. O que realmente importa nesse resultado, o que pode estar por trás desses números e o que isso significa para quem investe pensando no longo prazo. Bom, vamos direto ao ponto aqui. Dividir a tela aqui. Esse daqui é o site do RI, Relação com o Investidor da Eucatex. Eu já baixei aqui o PDF com o resultado que ela soltou do último trimestre. E, bom, a Eucatex eu percebo que é uma empresa que poucas pessoas têm na carteira, pelo menos que eu acompanho, né? Se alguém não conhece a empresa, só para ambientar, né, o pessoal. Então, a Eucatex é uma empresa brasileira de capital aberto, no setor de materiais básicos, no subsetor de madeira e papel. Ela foi fundada em 1951, ou seja, deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Ela é uma empresa já madura, né? Já é bem antiga. Ela trabalha com madeira, chapa de fibra de madeira, pisos laminados, divisórias, que é aquelas aberturas de porta e também divisórias de escritório, portas, tintas e vernizes. Talvez as pessoas conheçam mais por essa parte de tinta e verniz aqui. Então, a Eucatex ela trabalha principalmente no setor moveleiro e de construção civil. 81% do faturamento da empresa vem desses 2 setores. Ela está presente em 37 países. Esse a gente pode ver aqui, 77% da receita dela ela vem do Brasil, daqui de dentro, e 23% de fora, né? Ela exporta. Bom, é sobre essa empresa que a gente vai falar hoje. Eu vou abrir aqui o PDF de resultado dela. Eu já deixei aqui preparado e marcado também. Então aqui, ó. A Eucatex apresentou uma evolução consistente de resultado nesse último ano de 2025. Teve uma receita líquida de 3,1 bilhões de crescimento, que equivale a mais ou menos 8,6 em relação a 2024, e um EBITDA, que é a geração de caixa mesmo da empresa. O EBITDA representa todo o dinheiro que a empresa produz antes de pagar juros, amortização, e a empresa apresentou um EBITDA de 27,7%, com uma margem de 24,3%. Isso é muita coisa. Enquanto o lucro líquido, está escrito aqui, ó, recorrente totalizou 340 milhões, um aumento de 54,7%. Ou seja, esse resultado veio muito forte. O lucro, ele cresceu mais rápido que a receita, né? Então a gente percebe que crescer por crescer, bom, não representa assim tanta coisa. Mas quando a empresa apresenta margem, eficiência, capacidade de gerar valor, e na minha opinião é aqui que está o destaque do resultado da Eucatex. Com a margem EBITDA de 24%, é assustador até. E isso mostra que a empresa não só vendeu mais, né? Ela vendeu melhor. Então o que acontece? Quando o lucro cresce mais que a receita, normalmente isso é ganho de eficiência, ganho de operacionalidade por parte da empresa. E como a gente vê aqui, o EBITDA ele ajuda a gente a enxergar justamente esse ponto. Porque se o EBITDA cresce forte, isso significa que o negócio ele está ficando mais forte. Agora eu quero mostrar aqui o que o relatório nos traz para justificar esse crescimento. Então aqui a empresa ela se comunica com a gente, né? E o que eles reportaram aqui no resultado? Que nesse contexto a Eucatex atua na diversificação geográfica das vendas e no aprimoramento do mix de produtos exportados, priorizando itens de maior valor agregado e reforçando a resiliência na sua operação internacional. Então, o que isso nos diz? Nos diz o seguinte, que em vez da empresa exportar e vender no mercado interno chapa de madeira, ela não priorizou isso. Ela priorizou materiais mais complexos, como porta, abertura, onde ela consegue agregar valor e vender um produto mais caro. E aqui, ó, olha o que diz o relatório. Que no segmento revenda e indústria, que são aqueles painéis de MDF, MDP e chapa de fibra, a receita teve uma redução no 4º trimestre. Já no acumulado de 2025, o aumento foi de 6,8% comparado ao ano anterior, principalmente em função do reajuste de preços e melhora no mix, compensando a redução no volume vendido de alguns itens de menor valor agregado e permitindo o crescimento da receita. Então, o repasse de preços e o controle de custos também conseguiu proteger as margens. Aqui, ó, a empresa, aqui o relatório fala que no 4º trimestre
a empresa ela enfrentou um período bem desafiador por conta daquele tarifaço do Trump de 50% nas exportações. Mas o cenário começou a mudar. E aí a tarifa se reduziu para 10%, que obviamente deixa a empresa num nível muito mais competitivo e favorável, né, para o mercado externo. E essa redução, como diz aqui, devolve à companhia uma estrutura competitiva mais equilibrada e abre espaço para a recuperação das margens, além de fortalecer as perspectivas de crescimento no mercado externo. Então aqui mostra que o lucro bruto atingiu 266,2 milhões no quarto trimestre, contra 261 em relação ao mesmo trimestre do ano de 2024, um aumento de 13%, né? O repasse dos preços, foco no mix de venda de produtos, com maior valor agregado. Uma eficiência na linha de custos contribuíram para o crescimento na rubrica do lucro bruto. Então a empresa ela teve uma alavancagem operacional, né? Os custos permaneceram praticamente os mesmos e ela melhorou a eficiência da venda. Ela aprimorou e no final tudo converge para a eficiência operacional da empresa. E tem também o cenário macro. E aqui entra um ponto que muita gente ignora. O setor da Eucatex é altamente ligado à construção civil. E programas como Minha Casa Minha Vida acabam influenciando diretamente a demanda da empresa. Porque quando o ciclo de construção civil melhora, a demanda por materiais aumenta também. Ou seja, não foi só aquele mérito interno, não tirando, né, o mérito da empresa, mas teve também aquele ventinho a favor. Agora a gente vai ver o endividamento da empresa. Então, a dívida líquida da companhia totalizou 602 milhões ao final do quarto trimestre de 2025, um aumento de 16,9% em relação ao terceiro trimestre de 2025 e 1,5% quando comparado ao mesmo trimestre de 2024. Isso representa mais ou menos 0,8 vezes o EBITDA recorrente anualizado. O que isso significa? Que com o EBITDA gerado pela empresa, em menos de um ano ela quita as dívidas. E isso é muito positivo para a empresa. Estrutura super saudável, baixa alavancagem, a empresa aqui, ela, na minha opinião, ela tá redondinha. Bom, e aí juntando tudo, receita crescendo, margem melhorando, lucro acelerando, dívida controlada, isso significa um crescimento com muita qualidade. E no longo prazo, isso tende a gerar mais caixa, aumentar o retorno para os acionistas e sustentar essa valorização, porque houve, né, uma boa valorização das ações. Mas nem tudo são flores, né? Tem uma parte que a gente precisa ficar atenta, que é a sustentabilidade desse crescimento, o ciclo de construção civil que ela acompanha, então isso daí a gente tem que ficar acompanhando, e a dependência do cenário macro. E a própria empresa já sinalizou que 2026 pode não se repetir esse ritmo, né, de crescimento. Então aqui, pessoal, vou mostrar um pouquinho da Eucatex na minha carteira. Ela era a última posição, hoje ela é a penúltima, né, porque entrou uma empresa nova. O meu preço médio dela é R$14,48. Ela está custando hoje em dia R$20,71. Teve um crescimento de 43%. O meu yield on cost dela é 7,7%, quase 8%. É muito bom. Por isso que eu estou tendo paciência para esperar e eu não estou aportando. A R$20, sinceramente, eu não acho que é um preço bom para pagar na Eucatex, porque ela não paga muitos dividendos. Se a gente for ver aqui, aqui são os últimos 10 anos de dividendos dela. Olha quantos anos ela não pagou nada. 20, 22, 24, 2024. Nesses anos ela não pagou nem R$1 de dividendos. Ou seja, ela não tem aquela consistência no pagamento de dividendos. Então, por isso que eu tenho... É uma empresa que é difícil de aportar, né? Hoje em dia, o meu preço teto dela é R$14,69. Eu paguei nela R$14,48. Ela tá pagando de dividendos, o ano passado ela pagou 9,7. Esse ano já tem projetado 5,4%. Mas como ela não tem essa recorrência, 10 anos pagando dividendos, na verdade eu deveria dar uma ajustada para essa questão do crescimento também, porque ele é um preço teto que eu faço calculando o dividendo que ela paga e o lucro projetivo. Aí eu coloco lá o payout dela, que também não é muito, é 25% conforme o estatuto. Se não pagar nada, paga 25% do lucro. Eu acho um payout ainda pequeno, mas é uma empresa que, assim, ela é muito redondinha, né? Ela tem uma dívida muito controlada, ela investe. Eu tenho paciência, eu acredito que essa empresa ela vai se tornar pagadora de dividendos no futuro. Aí tem uma questão também a respeito de um fato relevante que saiu
no dia 9 de janeiro, que ela fala que ela concluiu a venda de imóveis rurais, uma fazenda Nossa Senhora da Conceição, localizada no município de Itu e Porto Feliz, em São Paulo, no valor de 200 milhões. Desses 200 milhões, 60 milhões entra agora já nos caixas desse próximo trimestre agora, no primeiro trimestre de 2026. Aí fica um saldo remanescente de 60 para parcelas mensais, corrigidos conforme as condições estabelecidas no instrumento contratual. Se alguém tem Eucatex, se alguém pretende ter, só para não deixar passar, né, que teve essa questão da venda. Essa fazenda, a princípio, representa 2% de todo o total de florestas plantadas que a empresa tem. Essas vendas, elas são necessárias muitas vezes por conta do solo. Eu sou lá do Rio Grande do Sul e geralmente eu vejo que isso acontece bastante lá. Que o solo ele vai ficando arenoso, né, com a falta de nutrientes. Porque essas árvores demandam muito nutriente. Então precisa liberar o solo para ele se fortalecer novamente. Com isso ela vende, recompra outro que já esteja nessas condições melhores e faz ali a replantagem. Bom, pessoal, no final do dia, o que importa não é só crescer, é como a empresa cresce. E nesse resultado, a Eucatex mostrou um padrão que o mercado costuma premiar. Agora é acompanhar os próximos capítulos. E se tu gosta de acompanhar aí as análises de uma pessoa comum que está aprendendo, já se inscreve aqui no canal e deixa um curtir que eu quero trazer mais vídeos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo.